Portanto, não há agora nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Pois o que a lei era incapaz de fazer, porque era fraca através da carne, Deus o fez. Ele enviou o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, a fim de ser uma oferta para o pecado. E ele condenou o pecado na carne. Ele fez isso para que a exigência da lei fosse cumprida em nós, que andamos não de acordo com a carne, mas segundo o Espírito. Aqueles que vivem de acordo com a carne prestam atenção nas coisas da carne, mas aqueles que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é hostil em relação a Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem é capaz de ser. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Contudo, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus vive em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a ele. Se Cristo está em vós, o corpo está morto em relação ao pecado, mas o Espírito está vivo em relação à justiça. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos vive em vós, ele que ressuscitou Cristo dos mortos dará também vida aos vossos corpos mortais, através do seu Espírito, que vive em vós. Então, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver de acordo com a carne. Pois, se viverdes de acordo com a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito matardes as ações do corpo, vivereis. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão novamente para temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos
de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato sofremos com Ele, para que também sejamos glorificados com Ele. Porque considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que nos será revelada. Pois a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação foi sujeita à futilidade, não por sua própria vontade, mas pela vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja liberta da escravidão, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e sente dores de parto ainda hoje. Não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito. Inclusive nós mesmos gememos por dentro, esperando pela nossa adoção, a redenção do nosso corpo, pois, na esperança, fomos salvos. Mas o que esperamos que aconteça ainda não se viu, pois como se espera o que já se vê? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Do mesmo modo, o Espírito também ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele, que examina os corações, conhece a mente do Espírito, porque ele intercede em favor dos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados de acordo com seu propósito. Porque aos que previamente conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou a estes, ele também justificou. Ao que justificou a estes, glorificou. O que então devemos dizer sobre essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou em favor de todos nós, como não nos dará também com ele todas essas coisas? Quem trará alguma acusação
contra os eleitos de Deus. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo é quem morreu por nós. E mais que isso, também ressuscitou. Ele está à direita de Deus, o qual também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Como está escrito: por causa de ti somos mortos todo o dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores, através daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem nenhuma outra coisa criada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.